Ok, ficou bem. Maravilha. Ok. Assim, boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live. Tira. Ok. É a segunda que a gente está fazendo. E escolhemos um tema que fala sobre preservação da fertilidade em mulheres com câncer de mama. E certamente um assunto que impacta sobremaneira muitas mulheres e muitos casais. E para isso eu convidei meu amigo o Maurício Magalhães, e que é um especialista em mastologia e membro da Academia Nacional de Medicina. Então, antes de ele tomar a palavra, eu já vou deixar algumas questões para ele, que ele já emenda para a gente ir batendo um papo. Qual é a incidência de câncer de mama no mundo? Qual a incidência de câncer de mama no Brasil? E qual a incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens? Está com você, Maurício. Boa noite, Isaac. Boa noite a todos que estão assistindo esse live. Parabéns a você pela iniciativa. Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento de isolamento social para trazer informações, trazer esclarecimentos, esperanças aos pacientes. Eu tenho certeza que nós vamos passar por tudo isso e precisamos voltar à nossa vida normal. E essa questão do câncer de mama é uma realidade para muitas mulheres. E nós temos hoje muitas ferramentas para ajudá-las a enfrentar esse grande desafio. O câncer de mama é muito frequente. Nós estimamos mais ou menos 2 milhões de casos novos por ano no mundo. No Brasil, estima-se 66 mil novos casos por ano. E isso corresponde a 25% dos casos de câncer entre as mulheres. Ou seja, de cada 4 casos de câncer entre as mulheres, um é câncer de mama. Quer dizer, mostrando a importância desse tema. O segundo aspecto é que é um câncer que acomete mais as mulheres na 5ª e 6ª década de vida. Quer dizer, a maioria dos casos são em mulheres em torno dos 60 anos. Em média, 60% das mulheres que têm câncer de mama têm câncer após os 50 anos. Porém, por razões que nós não conhecemos exatamente, claramente, nós estamos tendo cada vez cânceres em mulheres mais jovens. As mulheres estão tendo câncer em uma idade mais precoce. E isso acaba impactando o tema dessa nossa live, que é a questão da preservação da fertilidade. Porque muitas dessas mulheres vão ter câncer ainda sem ter a sua prole completa e muitas vezes sem nunca ter engravidado. Então, daí a importância de nós desenvolvermos, e isso foram desenvolvidas, e é o que nós vamos discutir um pouco mais adiante, já uma série de ferramentas e de técnicas para preservar a fertilidade e permitir que essas mulheres que tiveram câncer, que tiveram que ser tratadas do câncer, possam vir a engravidar depois. Então, daí a grande importância desse nosso tema. Então, eu acho que isso tem uma questão que se faz que é muito interessante. O rastreamento do câncer de mama geralmente é feito em mulheres acima de 40 anos. E nós estamos falando em mulheres abaixo dessa idade, bem mais jovens, em que o rastreamento não é indicado o tempo todo. Como é que você vê isso? O rastreamento, quando nós falamos de rastreamento, nós falamos da população de baixo risco e população onde a incidência do câncer de mama é baixo. Para esta população, recomenda-se o rastreamento a partir dos 40 anos, fazendo mamografia e ultrassonografia anual, e assim sendo até ela ter uma perspectiva, enquanto ela tem uma grande perspectiva de vida. Agora, o que está acontecendo é que em torno de 20% a 25% das mulheres que têm câncer de mama têm história familiar de câncer de mama. Quer dizer, então uma mulher que tem história familiar, que tem casos na família de câncer de mama, de câncer de ovário, câncer de mama bilateral, câncer de mama em homem, ou mulheres que fizeram irradiação do tórax por linfomas. Ou seja, existe uma série de situações que colocam a mulher em maior risco. Essas mulheres devem fazer um rastreamento mais cedo. Recomenda-se a partir dos 25, 30 anos. E para essas mulheres, além da mamografia e do ultrassom, recomenda-se a ressonância magnética. Naturalmente, isso tem que ser feito sob orientação médica. Não é que todo mundo vai sair fazendo ressonância agora, até porque a ressonância é um exame desconfortável, é um exame que tem riscos de falso positivo, quer dizer,
mostrar alterações que não têm nenhum significado patológico. Então, isso tem que ser feito sob uma supervisão adequada. Mas é importante que a mulher, desde cedo, esteja atenta a isso, esteja fazendo seu autoexame mensal, indo ao seu ginecologista, ao seu mastologista anualmente, para que ela possa perceber alterações precoces e, com o diagnóstico precoce, ter muito mais chance de um sucesso no tratamento. Isso é importante, porque a outra questão que eu te coloco é o seguinte: uma vez que você faça o diagnóstico dessa paciente, você aborda a questão da maternidade futura, ou a paciente já vem, às vezes, já tem uma certa ideia a partir do momento que ela recebe a notícia de que é portadora de uma tumoração, um câncer, e ela já diz: olha, mas eu gostaria de engravidar no futuro. Como você aborda essa questão com ela? Hoje, isso é um exame, é uma conversa que é rotineira. Não é na primeiro diagnóstico, quer dizer, no momento que se diagnostica o câncer numa mulher na pré-menopausa, essa é a primeira questão que nós colocamos. Qual é o seu futuro reprodutivo? Você ainda tem pretensões de ter mais filhos? Porque às vezes a mulher até já pode ter filhos, mas pode estar separada, pode estar num novo relacionamento, uma perspectiva. Então, esse é um assunto que mandatoriamente é colocado e conversado com a paciente. E mais ainda, Isaac, é que hoje a maioria das mulheres jovens que têm câncer de mama, a maioria vai fazer algum tipo de quimioterapia, seja uma quimioterapia pré-operatória ou quimioterapia pós-operatória. Essa quimioterapia pré-operatória é chamada quimioterapia neoadjuvante. E ela se justifica em pacientes que têm tumores maiores, em alguns tipos de tumores, quer dizer, se é um tumor triplo negativo, um tumor receptor HER2 positivo, são termos técnicos, mas mostrando que existem situações que se impõem uma quimioterapia pré-operatória, vai beneficiar a chance de sucesso do tratamento. E essas pacientes, então, vão fazer a quimio e depois operar. Outras pacientes vão operar, fazer a cirurgia mamária, seja a cirurgia conservadora, tirando só um fragmento da mama, ou a mastectomia com reconstrução, e depois vai fazer a quimioterapia. Nesses ambos os casos, há uma grande possibilidade dela ter um prejuízo da sua função reprodutiva e da sua capacidade de engravidar no futuro. Então, para essas, a gente coloca essa opção de preservar a fertilidade. Daí nós encaminhamos para um especialista, onde o Isaac, a Clínica Primórdia, é um dos líderes aqui no Rio de Janeiro nesse trabalho e tem orientado os pacientes em como fazer isso. E isso é comprovado que é bastante seguro para os pacientes. Não, isso é verdade, porque no passado se tinha dúvida quanto às medicações e a maneira que nós fazíamos a indução dessas pacientes. Sem dúvida nenhuma, é um protocolo todo especial para essa paciente. Nós usamos medicamentos que tendem a diminuir os níveis de estrogênio. E, com isso, a gente dá um certo conforto para essa paciente. Então, nós vamos usar substâncias que nos permitem dar essa chance ovulatória com níveis hormonais, principalmente dos estrogênios, muito mais baixos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que um mês, às vezes, entre a cirurgia e a quimioterapia, às vezes eu tenho um mês para poder fazer essa captação dos óvulos. Isso é possível porque, hoje em dia, em qualquer fase do ciclo que essa mulher se encontra, já é possível fazer a indução ovulatória dela. Então, ela não tem que esperar uma menstruação para atrasar mais ainda o tratamento dela. Então, nós temos essa vantagem, podemos fazer o tratamento, e se ela não atingir um número adequado de óvulos, por vezes eu ainda tenho chance de fazer um segundo ciclo no mesmo ciclo. Com isso, eu consigo ter um lote de óvulos, uma capacidade maior de sucesso para o futuro. Se ela estiver casada, nós podemos já fertilizar no mesmo momento e preservamos os embriões. E se ela for solteira ou ainda não está pensando em ter filho naquele momento, ou qualquer outra condição que não requeira deixar o embrião guardado, nós coletamos os óvulos, deixamos eles criopreservados no laboratório, e aí entra uma outra questão. Quando ela vai poder transferir de novo esses embriões? E aí eu devolvo a pergunta para você de novo. Uma vez ela colheu, fez o tratamento, como é que você dá a sequência dela, como você acompanha essa paciente? Olha, nós temos estimulado todos os pacientes a buscar essa alternativa, até como você falou, pela facilidade que isso é possível hoje, pela segurança. Quer dizer, não há prejuízo para o tratamento dela.
E segundo, a nossa recomendação é que nós esperemos pelo menos 2 anos depois do tratamento. Quer dizer, uma vez ela tratada, fazendo a quimioterapia ou radioterapia, seja lá o que for, porque hoje em dia, Isaac, o tratamento é muito individualizado, é personalizado. Cada paciente vai ser tratada de um jeito diferente da outra. Quer dizer, nós procuramos fazer o que a gente chama medicina personalizada e cada caso vai seguir diretrizes baseadas em evidência científica. Mas, em todos os casos, é muito seguro fazer essa captação. Então, a gente recomenda 2 anos para que ela tenha chance de se desintoxicar do tratamento, voltar à sua vida normal. E é claro que sempre o risco maior da doença voltar é nos primeiros 2 anos. Quer dizer, se a doença não volta nos primeiros 2 anos, a chance de que ela vá voltar no futuro, é claro que é um pouco menor. Então, se nós damos 2 anos de segurança, nós estamos também dando uma segurança, uma possibilidade de que essa doença não vá progredir e que, consequentemente, ela vai ter segurança para criar seu filho, ver o seu segmento. Nós temos tido inúmeros casos na clínica de pacientes que jovens, às vezes com menos de 30 anos, e que agora estão grávidas, tiveram seus filhos, seu bebê, e, sem dúvida, é muito, muito gratificante essa possibilidade de oferecer essa alternativa às mulheres. E o importante, sabe, Zé, é que isso dá à mulher uma perspectiva de futuro. Não há nada mais estimulador do futuro do que uma gestação, do que ter filhos. Então, eu acho que a gente oferecer a uma mulher que está vivendo esse drama de um câncer de mama tão precoce, oferecer a ela a esperança, a perspectiva dela ter uma vida longa, com projetos a médio e longo prazo, eu acho que é extremamente desejável e nós devemos estimulá-las a ter esses sonhos e esses projetos. Não, sem dúvida, eu acho que isso é fundamental e é importante isso dar um combustível para essa mulher suportar essa primeira fase do tratamento que ela tem que se submeter. A outra questão é o seguinte, por vezes a gente recebe no consultório, pacientes já tiveram as sessões de quimioterapia iniciada. E durante um período, nós suspendíamos a coleta desses óvulos. Mas existem algumas alternativas. Se porventura ela já fez algumas quimioterapias, hoje em dia a gente já sabe que algumas pacientes, às vezes, têm indicação de fazer a retirada dos ovários, ovarectomia. Nesses casos, nós podemos retirar córtex dela, desse ovário, e deixar criopreservado, e no futuro fazer uma coisa que se chama maturação in vitro. Eu, através desse tecido ovariano, eu consigo selecionar os folículos e ainda tentar estimulá-los e maturá-los in vitro. É uma técnica que ainda carece de melhoria, mas já é uma possibilidade a mais dentro de para as mulheres que já sofreram o efeito da quimioterapia. E dentro disso, quer dizer, se abrem novas perspectivas sempre. Quer dizer, nós sempre estamos em busca de oferecer melhor qualidade para essa paciente, tanto física quanto emocional. E tudo isso eu acho que é um suporte muito importante para essas mulheres. A outra questão que eu te colocaria, Maurício, é essa paciente grávida. Qual é o controle que você faz nela durante a gestação? Tem alguma perspectiva de tratamento, de conduta diferente ou não? A grávida que teve câncer de mama ou que está... Sim, ela engravidou, fez o trato, congelou os óvulos, voltou, fertilizou, transferiu, engravidou, e ela se encontra grávida agora. Qual é a conduta para ela? Segue uma conduta normal? Tem uma conduta diferenciada? Segue uma conduta normal, segue uma conduta normal. As mulheres que têm câncer de mama, elas são vistas rotineiramente pelo mastologista, pelo oncologista, no pós-operatório, no pós-tratamento, e essa paciente grávida vai seguir da mesma maneira. Eu tive um caso muito interessante que vale a pena